bastante juízo na hora da escolha, né, de outras ações em detrimento ao culto de ceia. A gente vive uma cultura atual onde as pessoas não se preocupam muito em estar no culto de ceia. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo que demonstra escolhas. A vida é feita de escolhas, né? E a gente, por vezes, oferecemos ao outro a oportunidade de avaliar o que é importante para nós, né? O que é importante. Então, principalmente em relação a Deus, é bom ter muita cautela na hora das nossas escolhas e qual é o nosso comportamento. Não é incomum a gente ouvir de algumas pessoas comportamentos na vida secular digno de um tratamento, de uma honraria inimaginável, né? Tem pessoas que ele é merecedor de extrema honra quando se fala nas questões seculares. Ele não falta no trabalho, ele não chega atrasado, ele é o primeiro a chegar. Sempre que o líder tem uma necessidade, ele está sempre à disposição. Agora, esse mesmo indivíduo, nas coisas concernentes a Deus, ele parece que não tem a mesma animosidade, né? Parece que ele está fazendo um favor para Deus em vir na casa dele, em servir, em participar, em ser útil. E há um Deus que sabe fazer uma leitura como ninguém do que é importante para a gente, né? Como expressamos o que é importante. Então é bom a gente dar uma reavaliada para, em um momento oportuno, ter que falar com ele e ele apresentar para a gente uma listinha de que ele é a nossa última escolha. Já que não tenho o que fazer, eu vou para a igreja. Já que não tenho o que fazer, hoje eu vou lá participar. Se eu tivesse outra coisa para fazer, eu daria a oportunidade a essa outra coisa. Mas como eu não tenho, e olha, estou tão bem, consegui dormir à tarde, estou descansado, então eu vou para o culto, né? Agora, se eu tivesse cansado, eu não iria, porque amanhã eu preciso trabalhar. Eu imagino Deus fazendo essa leitura e falando: fica tranquilo, a hora que você precisar, me procure que a gente conversa. Na hora que você precisar, me procure, a gente vamos conversar de perto a respeito das suas prioridades. Esse mesmo que, quando fala de prioridade, ele disse assim: ele não deixou profeta, ele não deixou anjo, ele não permitiu o apóstolo falar. Não, isso aí foi ele que falou: buscai primeiro. Porque se fosse Paulo falando, a gente ia falar alguma coisa. Se fosse João falando, a gente também falaria alguma coisa. Mas é ele mesmo que diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quem falou é só aquele que acrescenta ou tira. A gente já pensou nisso? Quem falou isso é aquele que, quando ele quer, ele acrescenta, e quando ele também quer, ele tira. Quando ele quer, ele manda chuva, e quando ele não quer, ele manda seca. É ele, é o mesmo assim. É ele que diz: eu quero assim, e se agir do jeito que eu estou falando. Eu sou aquele que abençoo, e também sou aquele que fecha as portas. É o que o texto orienta. Ele tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e a hora que ele fecha, ninguém abre. Que as nossas opções sejam avaliadas de tal maneira que Deus seja prioridade. Prioridade. Pastor, o senhor está falando igreja? Não, estou falando Deus. Não estou falando igreja. Uma coisa é a igreja, esse espaço, né, a reunião coletiva. A outra coisa é Deus. Pastor, então me diga sobre Deus, assim, prioridade por Deus. Quando tu acorda, quem é que tem a prioridade? Deus ou outras coisas? Durante o teu dia, quem é que tem a prioridade? Deus ou as outras coisas? E quando termina o dia, quem é que tem a prioridade? Deus ou outra coisa? Isso aí define o que é importante para você. Se a gente levanta, o importante é o WhatsApp. A gente levanta, o importante é o Facebook.
levantam, o importante é Instagram. Na hora de dormir, não pode dormir sem olhar se alguma mensagem chegou no WhatsApp, porque isso vai definir a maneira do nosso sono e o que teremos que fazer pela manhã. Teve tempo de falar oi para Deus ou não deu tempo nem de falar oi? Porque tem dia que a vida é tão corrida, que aí não tem tempo nem de falar oi. É para esse que é o amor da nossa vida. Aleluia. É a coisa mais importante. É verdade, Deus. Pastor, o senhor já está pregando desde quando eu cheguei. Você só não lia a Bíblia ainda, mas eu estou pregando. Isso aqui é culto de ensino, que a gente começa sempre. Cuidado, irmãos, para que as nossas prioridades não sejam anuladas e Deus perceba que a gente não tem nenhum interesse por Ele. Nenhum interesse por Ele. Hoje eu estava em meio a uma situação e uma preocupação havia no meio daquela conversa sobre como fica a gente, os nossos, aqueles que fazem parte da estrutura da nossa casa, em detrimento daquilo que a gente defende, ao culto que a gente presta, ao Deus ao qual a gente serve. Isso incitou meu coração a sistematizar um assunto que eu quero falar com você hoje. Não sei se a Sabrininha vai me abençoar. Eu nem olhei para trás ainda, Sabrininha. Que Deus te abençoe. Eu estava preocupado, porque eu tenho tanto versículo aqui para ler. Se a Sabrina não... Deus te abençoe, viu? Começaremos por João, capítulo de número 3. Assim que você encontrar, como um bom costume, fique sobre seus pés. E nós estaremos fazendo essa primeira leitura sobre os pés. São João, capítulo de número 3, versos de número 1 e até o verso de número 6. Quem sou eu? Quem são os que moram comigo? Qual é o contexto de vida espiritual e natural em meio a tudo isso? Quando a gente compreende isso, pelo menos a gente trilha caminho mais de uma avaliação mais coerente, mais digna, pelo menos. E eu quero dividir com você esse direcionamento recebido por Deus para esta noite. O verso é o verso de número 1, é uma projeção, e eu gostaria de fazer uso dela para termos uma percepção comum. Essa é a tradução Almeida atualizada, que também faz parte, a mesma tradução da Bíblia do culto, né, qual é comum no Ministério de Madureira. Se você não tem, é bom, principalmente a nós obreiros, ter desejo. Né? Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Verso 2, você lê? Vamos parar, dá para ser muito melhor pela quantidade de gente. 1, 2, 3. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. No verso 3 diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, se não tiver um novo nascimento, não pode ver o reino de Deus. Verso 4, você lê. Perdoe-lhe, Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? No verso 5 ele responde: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, terminamos. O que
diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus te abençoe. Podeis tomar assento. Quem fala sobre os dois nascimentos é Jesus. É Jesus que apresenta a necessidade de haver um novo nascimento. Jesus apresenta a esse sábio judeu, ao indagar sobre questões extraordinárias, mas Jesus ainda lá na frente vai dizer que eram questões simples, né? Não eram nem as celestiais, isso aqui. No verso 12 ele diz: se vos falei de coisas terrestres e não crês, como crereis se vos falar das celestiais? O que Jesus está dizendo essa conversa que eu estou tendo com vocês é uma coisa muito discreta. Se eu fosse aprofundar, vocês vão ter muito problema. Jesus apresenta informações contundentes, dizendo que há um nascimento que é natural e há um novo nascimento, e esse novo nascimento é que dará a essa pessoa a possibilidade de ver o reino dos céus. Se não nascer, se não tiver participação nesse novo nascimento, não terá acesso ao reino dos céus. Não tem acesso. Jesus fala que esse nascimento passa pela água e passa pelo Espírito. E é Jesus que diz que o que é nascido da carne de forma natural, o resultado dele é ser como os naturais. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido no Espírito, esse novo nascimento, é Espírito. Quem somos? Nós somos resultado daquilo que estamos envolvidos. Nós somos resultado daquilo que somos envolvidos. A questão é que o resultado do que você é não vai remeter ao que a tua família é. Esse nascimento é extremamente individualizado. Esse nascimento não passa pelo ventre da mãe. Nicodemos pergunta: como pode um homem, já sendo velho, nascer de novo? Vai ser introduzido no ventre da mãe? Não tem nada a ver com mãe esse negócio. Esse negócio tem a ver com Deus. Não tem a participação ativa de terceiros, é ação individual. E o texto bíblico vai mostrando sobre esse novo nascimento. O texto, o verso que eu gostaria que você travasse aí, é o verso 6. O que é nascido da carne, o que é gerado pela carne, o resultado dele é ter comportamento de quem é carne. Tem hora que a gente exige, anseia, espera comportamento de quem nasceu do Espírito em quem é carne. Não tem como. Não tem como. Mais à frente vou usar uma analogia que vai facilitar esse entendimento. Mas não tem como alguém que não nasceu de novo responder como alguém que tivesse sido submetido a esse novo nascimento. Não tem como. Não, mas ele é gente boa, ele nasceu de novo. Não, mas ele é educado, nasceu de novo. Não, mas ele é trabalhador, nasceu de novo. Não, mas ele é o melhor filho. Não tem nada a ver o nascer do Espírito e a resposta que é dada. É outra coisa. É outra coisa. E nós vamos durante essa noite ir conversando a respeito disso. Eu quero lhe convidar também agora a Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 5. Romanos capítulo 8. A Sabrininha vai projetar ali. Eu vou fazer a leitura nessa tradução que tem, provavelmente é da maioria,
revista e corrigida, mas você vai acompanhando aí. Romanos capítulo 8, verso de número 5 até o verso de número 14, eu vou pontuando algumas coisas, tá bom? Paulo escreve aos irmãos de Roma dizendo: porque os que são segundo a carne, os que são nascidos pela carne, os que têm apenas a natureza carnal, a natureza humana, a natureza do mundo cotidiano, essas pessoas se inclinarão para as coisas da carne. Quem é nascido da carne vai se inclinar, ele vai gostar, é o que ele vai defender, é o que ele vai... porque é o mundo dele, é a cultura dele, é aquilo que ele entende, né? Os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, os que nasceram de novo, os que nasceram da água e do Espírito, inclinam para as coisas do Espírito. Quem nasceu segundo a carne, inclina para a coisa da carne. Quem nasceu de novo, obviamente vai ter escolhas, atitudes, comportamento de quem nasceu de novo. Então tem hora que a gente quer comportamentos de quem não tem para oferecer. Eu falo isso às vezes muito para a liderança, que tem hora que a gente quer resultado, característica de vivo de quem não tem vida. Tem hora que a gente quer comportamento de vivo em quem não tem vida. Parece estar na frente do sepulcro de João capítulo 11, aí alguém vem e tira a pedra, ok? Alguém vem e tira a pedra, a gente entra para dentro do túmulo e começa a desatar o Lázaro. Quanto mais você desata morto, mais característica de morto aparece. Não tem o que fazer. A questão é que tem hora que a gente quer desatar morto imaginando que ele tem vida e ele não tem. Jesus manda desatar depois que ele fala. Jesus manda desatar depois que o Lázaro levantou, porque tem coisa que só Jesus faz, não é a gente que faz. Pai não faz, mãe não faz, pastor não faz. A gente até gostaria de fazer, a gente até arruma gente para empurrar a pedra, tirar a pedra, até pega o defunto de lá de dentro do túmulo e fica no colo. E a gente quer desatar ele, porque fala, não, vamos desatar. Não, Jesus ordenou para desatar depois que ele chega e fala: Lázaro. Jesus chega onde pai não chega. Jesus chega onde a mãe não chega. Jesus chega onde toda a multidão, Marta não chegava, Maria não chegava, a multidão não chegava, a voz de Jesus chega. E ele fala: Lázaro, vem para fora. No que Jesus fala, aí o Lázaro vem para fora, ainda com característica de defunto, a Bíblia dizia, mas Jesus já falou com ele, já nasceu de novo, já teve contato com Jesus, já ouviu o verbo encarnado tratar no individual. No momento que isso acontece, aí a pessoa deixa de ter a natureza terrena e passa a ter uma natureza divina. Nesse momento, aí a gente pode obedecer o que ele falou. Agora desata ele, porque quando você desata alguém que Jesus já falou, quanto mais você tira a atadura, mais característica de vivo aparece. Você vai tirando a atadura e mais característica de vivo aparece. Quando você tira a atadura de quem não teve um encontro com Jesus, de quem Jesus não se revelou, de quem o Espírito não invadiu a pessoa, mais você mexe, mais cheiro de morte aparece. Mais decepção a gente tem. Aí a gente fica falando para a pessoa: coma. Como é que ele come, mano? Não está vivo. A gente fala: me ouve. Aí a gente grita, a gente sacoalha, a gente balança, mas ele não responde. Por que ele não responde? Porque ele não tem vida. Não dá para cobrar característica de vivo em quem não nasceu. Então qual é o meu papel e o teu papel? Já que a gente ama tanto e quer que ele viva, a gente traz Jesus e pede para Jesus falar com ele. Porque a hora que Jesus vir e falar com ele, acabou, irmão. Aí a gente pode mexer no olho, que tem olho de vivo, tem ouvido de vivo, tem voz de vivo, tem boca de vivo e pronta para continuidade. Agora, se nós queremos fazer o que ele ainda não fez, a parte dele, irmão, a gente mexe com coisas espirituais em quem não entende nada do que é espiritual. Quem é nascido da carne
se inclina para as coisas da carne. Aí você começa a conversar com uma pessoa, daqui a pouco ele pega um gancho e inclina para o que ele entende que é. Por quê? Porque o que ele entende é natureza de baixo. Teve um dia que Pedro ouve o amigo Jesus dizendo sobre o fim que teria. E Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás, porque não entendes as coisas que são de cima, senão as que são de baixo. Quem tem a natureza terrena inclina para as coisas terrenas e defende, e por vezes a defesa é adequada. O que Pedro queria? Pedro só não queria que o amigo sofresse. O que ele não entendia? Que o sofrimento do amigo é que produziria resultado para que toda a nação, tribo e língua pudesse ser salva pelo sacrifício, morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando entende as coisas de cima, o sofrimento de alguém não é terror. A gente fala: é Deus preparando, é Deus lapidando, é Deus mexendo, é Deus pondo a mão, aquilo ali vai melhorar. Por quê? Porque Ele já falou que é Ele que está tratando. Agora, quando a gente não entende, a gente começa a se inclinar e falar: coitadinho, eu preciso fazer alguma coisa. Aí Deus fala: põe a mão não, põe a mão não, põe a mão não, é eu que estou transformando a pedra em diamante, você quer pôr a mão? Tem hora que a gente enfia a mão no meio da mão de Deus e que bloqueia Ele de transformar a pedra em diamante. Sabe como que uma pedra se transforma em diamante? Pressão e calor. Aumenta a temperatura e aumenta a pressão, a pedra vira diamante. Tem hora que o que Deus está fazendo é transformando uma pedra em diamante. Mas a gente tão bonzinho, Ele falou: não pode sofrer assim, não vou entrar e atrapalha. Aos líderes, um conselho: não cobre característica de vivo em quem ainda não nasceu de novo. Não, mas aqui em casa todo mundo é assim. Na sua casa tem vivos e tem não vivos? Se na tua casa tiver vivos e não vivos, os vivos vão se comportar de um jeito e os não vivos de outro. Não, mas é meu filho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver os que são nascidos da carne e os que são nascidos pelo Espírito. A continuidade do texto: porque a inclinação da carne é morte. Esse desejo, essa natureza, esse comportamento da carne, isso aí vai levar à morte. Começou agora? Não. Isso aí começou desde o nascimento. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que não lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, Jesus não veio condenar ninguém. Nós já estávamos condenados. Ele veio salvar. A função do Evangelho não é produzir perdição para ninguém. Perdido a gente já estava. O Evangelho veio apresentar boas novas e arrancar a pessoa do poço. Por quê? Porque no poço a gente já nasceu. A gente já nasceu em pecado. A nossa conduta já é pecaminosa. As nossas inclinações são inclinações pecaminosas. Jesus se apresenta e mostra o antídoto contra o veneno do habitat natural da serpente. Números capítulo 21, acredito que a partir do verso de número 4, a nação de Israel adentra um ambiente que era natural de serpente. E por que entrou? Entrou porque começou a murmurar demais a respeito do que Deus estava fazendo. Quando perceberam, aquela mesma nuvem que leva para as palmeiras e águas tranquilas, águas frescas, também leva para a habitat da serpente, para a pessoa acordar. E quando entra para lá, só tinha um antídoto: olhar para a serpente de metal que fora colocada no alto, remetendo-se a Jesus crucificado. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crer como? Olhar para ele. Crer como? Ter a vida subordinada a ele. Crer como? Fazendo uso daquilo que ele é para mudar de vida, transformar do nascimento natural para o nascimento da água e do Espírito. O verso de número 7, porque a inclinação da carne, porque a inclinação da carne, sabe isso que a minha carne gosta? Sabe isso que toda a natureza natural gosta, que todo mundo gosta, que faz parte, todo mundo, pastor, mas todo mundo gosta. Então, essa inclinação do todo mundo gosta, a Bíblia
Bíblia diz que é inimizade para com Deus. Porquanto, verso 7, projeção, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. É uma outra realidade, uma outra cultura, é uma outra definição e desejo de vida. Os nossos desejos aborrecem um Deus que é santo. Agora eu preciso entender que eu não vou ter característica de um Deus santo se eu não nascer por meio dele. A você que me ouve de forma muito clara, você não tem poder de injetar mundo espiritual na cabeça de seu ninguém. O que você pode é levá-lo para perto de Jesus e suplicar para Jesus se revelar a ele. Sinal, não tem o que fazer. O que você pode é tirar a pedra. Como, pastor? Se você parar de falar mal da igreja, já ajuda bastante. Se você parar de falar mal de pastor, já ajuda bastante. Se você não fizer uso do YouTube da tua casa para ver fuxico de igreja, já ajuda bastante. Se você correr das piadas evangélicas, já ajuda bastante. Porque toda vez que a gente faz as coisas de Deus piada, a gente vira a piada. Depois não dá para falar que a coisa é séria, depois de tanta piada. Então trate as coisas de Deus como elas de fato são, sérias. Você imagina Jesus num stand-up box, fazendo piadinha do mundo espiritual? Você imagina Jesus? Ah, pastor, mas é muito engraçado. Então, a carne gosta dessas coisas. Só que essas coisas é inimizade para com Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se é, verso de número 9. Sabrininha, por favor. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, isso é condicional, que o Espírito de Deus habita em vós. Pergunta número 1 para o culto: Deus habita em mim ou não? Pergunta número 1. Deus habita aqui. Porque se Deus habita aqui, a minha vida é inclinada para as coisas dele. Se a minha vida é inclinada para as coisas contrárias a ele, possa ser que ele nem habite em mim. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, no 3, 1, 2, 3, não, tem gente que tome uma água e diga, agora, no 3. Né? É só o que está escrito. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas todo mundo não é dele? É não. Para ser dele, precisa o Espírito dele morar dentro. E para o Espírito dele morar dentro, precisa nascer de novo. Glória a Deus. E aí deixa eu dizer para você sobre nascimento. Gestação não é assim, vem cá que eu vou fazer uma oração e vai nascer. É assim não, irmão. As irmãs é assim, as mães é assim que a gestação. Vim aqui, está grávida, nasceu. Oxe, é assim? É assim, Alessandra? O Breno não veio, ficou. É assim a gestação? Respirou, estou grávida, nasceu. É assim? Não. Então não é assim, irmão. Irmão, se a vida natural, a gestação natural não é fácil, você acha que a gestação espiritual é só, vem cá que eu vou fazer uma oração e você já vai sair cheio? Aí alguém fala, pastor, faz tanto tempo que eu estou orando. Paulo, quando vai falar de Onésimo, escrevendo a carta a Filemon, ele fala: recebei meu filho na fé que eu gerei nas minhas prisões. Você acha que é moleza? 5
minutos de oração já resolveu. Tem não, irmão. Tem enjoo, tem hora que a gente quer pôr para fora. Como é isso, pastor? Recebi agora, estou falando assim. Tem hora que dá vontade da gente pôr aquele que a gente quer gerar para fora, que a gente não aguenta mais. Tem hora que tem contração, parece fora da hora. Mas é lindo, irmão. Essa semana a gente estava vendo um vídeo de uma naturalista. Sofreu, gemeu, pensou que ia morrer, aquela coisa errada toda. Irmão, mas quando o neném vem no colo depois que nasceu, o olho da mãe para o filho é uma coisa espetacular. Aquela coisa de bobo. É assim, irmão. Depois que você luta, você ora, você jejua, você investe. E a hora que você vê a pessoa transformada, nascida de novo, chorando, querendo comida. Aí você fala, ele meneia o olho, ele acompanha o olho. Aí você fala, epa, ali tem vida, ali tem vida, ali tem vida. Ali tem característica de quem está vivo. Irmão, o nascer de novo apresenta a característica de quem está em vida. O quê? Ele tem vontade de comer, ele tem vontade de comer, ele tem vontade de comer, ele tem vontade de comer. Ele chora porque quer comer. Tem características, irmão, quem está vivo. Agora, quem não tem vida, irmão, você pode balançar, tu pode chacoalhar, tu pode gritar, tu pode falar no ouvido, tu pode dar flor, você pode dar presente, você pode fazer cafuné, não tem reação. O verso de número 10: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Existe, só está inapto, só não tem a liberdade de fazer o que quer por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, inclinando para a carne, dando vazão à carne, não é que é um desejo meu, daqui a pouco eu vou falar sobre desejo. Irmão, essa inclinação aqui já tem um fim definido. Porquanto se viverdes segundo as carnes, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar, porque a carne grita, e o que eu faço? Eu domino sobre ela. Eu domino sobre ela. Sou eu que defino para o meu corpo o que ele faz e o que ele não faz. Sou eu. Verso 15 termina: porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Gálatas capítulo 5, verso de número 16. Gálatas capítulo 5, verso de número 16. Agora nós vamos entrar em características mais comuns de ações que é peculiar ao nosso anseio de realização, né? O verso 16, Gálatas capítulo 5, os adolescentes remoeram a carta aos Gálatas durante esses dias. Paulo diz: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, o desejo da carne. Verso 17, porque a carne luta. Tem gente que pensa que servir a Deus não há oposição. Tem três oposições. Tem a oposição da tua própria natureza. Tua natureza, a natureza terrena, a natureza corrompida, caída, ela não quer nada com Deus. A primeira guerra é dentro de você, e não dá para expulsar o demônio de dentro de você. Não dá para dizer, sai em nome de Jesus. É você que tem que dominar. É você que tem que dizer para ela, não vai. Não, mas eu quero, mas não vai. Há uma guerra. Primeira luta
de nós com nós mesmos. O segundo é o ambiente, a coletividade, o mundo que é inimiga de Deus pelas suas ações, pelo seu sistema. A nossa natureza social, a gente quer ser enquadrado. Poxa, gente, todo mundo faz, se eu não faço, eu sou o quadrado. Eu não sei se você vai ser o quadrado, mas tem um texto assim, que eu gosto muito dele, que define assim: a arca, Deus direciona Noé constrói a arca, e quando chega o tempo de entrar na arca, entra para dentro da arca 7 ovelhas e 7 carneiros. Entra para dentro da arca leões, tigres, elefantes. Entra para dentro da arca um casal, porco e uma porca, dentro da arca. A hora que a chuva começa a cair, tinha porco dentro e porco fora. Tinha ovelha dentro e ovelha fora. Você sabe qual é a diferença? A diferença não é ser porco. A diferença é quem está dentro e quem está fora. Tem gente que a natureza dele é de leão, mas ele está dentro da arca. E se ele estiver dentro da arca, irmão, a hora que terminar a chuva, ele sai para a vida. Agora, se ele for leão e estiver fora, ou se é ovelha, pastor, eu não estou dentro da arca, mas olha como eu sou tão bonzinho. Eu falei, então, queridão, a hora que a chuva começar a cair, o que vai definir não é quem é leão e quem é ovelha, não. O que vai definir é quem está dentro e quem está fora. É dessa maneira. E Jesus é a nossa arca. A questão não é quem é bom, a questão é quem está nele e quem está fora dele. É só isso. Só isso a diferença. Deixa eu acompanhar aqui. Porque a carne luta contra o espírito. E a terceira disputa, pastor? O terceiro inimigo é o próprio diabo. Ok? Primeiro a nossa natureza, depois o mundo e depois o diabo. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Eu quero, mas tem um negócio dentro de mim que não quer. Olha que coisa. Eu quero. Tem uma natureza dentro de mim que fala: eu quero ser crente, eu quero orar, eu quero ter vida santa, eu quero ter compromisso em Deus. E tem um outro negócio dentro de mim que não quer vida santa, não quer orar, não quer compromisso com Deus, irmão, e não está nem aí de ir para o inferno. Olha que coisa, não está nem aí. O detalhe é que essa estrutura que gosta tanto de terra, ele não vai se apresentar diante de Deus. Hora que a gente morrer, a carne volta ao pó. Então, se eu não dominar essa natureza que vai voltar ao pó, o sofrimento dela termina a hora que fecha o olhinho. E depois o resto de você vai dar conta pela liberdade que você deixou a carne fazer o que ela queria. Verso 18: mas se sois guiados, é condicional. Quem é guiado pelo Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Verso 19. Ora, só para elucidar aqui. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, impureza, lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facções, dissensões, os partidos. Aí o verso 21 diz: as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes. Tem um monte de outra coisa mais. E coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam, o Deus de amor vai levar ele para o céu? Vai não. Vai não. Então, quando eu quero ter inimizade com alguém, eu preciso entender que tem uma natureza aqui que se opõe a Deus e é ela que incita a inimizade. Aí Paulo diz assim: se cometer, fica.
E aí eu quero abrir um parênteses, tirar o microfone aqui da mão, só para dizer assim, e a gente às vezes não comete essas coisas dentro da igreja? É, dentro da igreja. Mas dentro da igreja, fazendo tudo, fica. Só volte no 19, Sabrininha, por gentileza. Só para a gente ver algumas assim, só para analisar, ó. Primeiro, prostituição, impureza, lascívia. Já falamos isso aqui em outras ocasiões. Idolatria, feitiçaria. Quero só pensar assim, ó. Inimizade, contenda, ciúme e ira. E panelinha. Já ouviu falar de panelinha? Irmão, aquela igreja é tanta panelinha. Já ouviu essa coisa? Já ouviu isso? Isso aí aqui no canal eu nunca ouvi. Mas o que eu ouço de gente falando de panelinha, panelinha é facção. Facção faz parte da panelinha. A panelinha do terra, do manto, do mistério. Vai ficar, porque é conduta carnal. Bíblia é isso. É Bíblia é isso. Então, quando essas coisas começam a vir, ciumeira, ira, inimizade, contenda, facção, aquelas discórdias, irmão, eu preciso falar assim, peraí, quem é que está tratando aqui dentro de mim aqui? Tô te vendo. Vai no espelho, irmão, arregala bem o olho e fala, eu estou te vendo. É tu que está me querendo me mandar lá para os quintos. Eu não. Eu estou subindo para o céu. E comigo não, aqui não. Eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou pedir ajuda para Ele, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E quem gosta de mim sou eu. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. 1 João capítulo 2, Sabrininha, vamos lá para a gente terminar. 1 João capítulo de número 2, versos 15, primeira carta, as cartas, lá no final, Sabrininha. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o jeito do mundo, a estratégia do mundo, as panelas do mundo, as etnias do mundo, os grupinhos do mundo, ama o mundo, ama. Se ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixa eu falar de novo que eu já falei aqui. Aqui. Pastor Moreira, me ajuda aqui. Aqui. Segurei. Deixa eu tirar aqui. Tirei. Aqui. Ó, isso aqui é o amor de Deus. O amor de Deus, irmão, olha que coisa interessante. Ele usa energia elétrica, ele usa cabo, ele usa tanta coisa para chegar até perto de nós. Chega aqui perto de nós. O amor está aqui. Mas o meu posicionamento é que vai fazer se o amor vai estar em mim ou se o amor só chega perto e eu que rejeito. Está aqui. Ele vem até aqui. Mas é a minha conduta que vai fazer ele estar conectado ou não.